Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, monstros horríveis e deusas maravilhosas. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a matadora de mil Daniela Benetti para trazer para vocês as histórias mais malucas da mitologia mundial e as mais clássicas também, que somos dessas. Hoje nós vamos ao Japão falar sobre a deusa Izanami no Mikoto, uma senhora bastante peculiar, e também sobre seu consorte, o Inazagi no Mikoto. Vamos lá? Venha comigo. Japão, porra, Japão. No chão, no céu, Japão. Bem, mas vamos do princípio. Izanami, como eu disse, tinha um par, o Izanagi. E os dois foram criados pelos deuses primordiais Kunitokotashi e Amenominakanushi. E eles dois, os criados por esses deuses primordiais, foram encarregados de criar a Terra. Para ajudar os deuses primordiais, que eu vou me negar a falar os nomes de novo, deram uma lança decorada com joias chamada Amenuhoku, a lança celestial. Então Izanami e Izanagi foram para a ponte entre o céu e a terra, que era literalmente uma ponte flutuante no céu, e agitaram o mar com a lança. Quando as gotas de água salgada caíram da lança, formaram o Onogoroshima, que é um lugar super importante para o shintoísmo, um tipo de ilha. E lá eles construíram um palácio e decidiram que eles precisavam se reproduzir, transar. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Mas nada pode ser tão simples. Como que eles fizeram para ter permissão para isso acontecer? Eles construíram um enorme pilar e aí foram cada um para um lado do pilar e ficaram de costas. E eles começaram a andar no sentido, se afastando. Só que como era um pilar redondo, eles se encontraram do outro lado. E aí Izanami fez uma saudação para o Izanagi, como se estivesse se apresentando. E teoricamente tinha autorização. Depois de se encontrar na beira do pilar, eles tiveram 2 filhos, o Hiruko, ou criança sanguessuga, e a Awashima. Mas os 2 nasceram deformados e não foram considerados deuses. Aí os pais simplesmente pegaram as crianças, colocaram no barco e lançaram no mar. Nossa! Depois disso, eles foram perguntar para os deuses o que tinham feito de errado para terem filhos defeituosos, Afinal, eles tinham já circulado o pilar. E os deuses disseram que, na verdade, o homem, Izanagi, que deveria ter falado primeiro na volta do pilar. Então, ela se apresentou primeiro do que ele. E aí o que eles tiveram que fazer? Dar uma nova volta no pilar. E aí o Izanagi, que era o homem da situação, falar primeiro. Resolvido. Machismo? Ah, nada. Imagina, Japão, machismo? Imagina. E aí, machista, o que você vai fazer? Dessa união, depois que o homem falou primeiro, nasceram o Oyashima, ou as 8 grandes ilhas japonesas, que são Awaji, Iyo, que viria a ser Shikoku, Oki, Tsukushi, que viria a ser Kyushu, Iki, Tsushima, Sado e Yamato, que depois viria a ser Honshu. As ilhas de Hokkaido, Shishima e Okinawa não eram parte do Japão naquela época. Então, basicamente, todas as grandes ilhas do arquipélago japonês nasceram desses 2 deuses, Depois disso, eles criaram mais 6 ilhas e muitas divindades. No entanto, Izanami morreu ao dar à luz a Kagutsushi, que era, na verdade, uma divindade do fogo. Ela foi enterrada no Monte Hiba. Izanagi ficou tão pistola com a morte de Izanami que matou a criança e das suas partes nasceram dezenas de divindades. Tá tranquilo, tá certo. Agora ouça essa parte da história e vê se você não reconhece de lugar nenhum. Izanagi, lamentando a morte de sua mulher, decidiu descer à Terra Sombria dos Mortos, chamada Yomi, para procurar por ela. Perséfone? Talvez. Orfeu e Eurídice? Talvez. A princípio ele não podia vê-la, pois uma das sombras escondiam a sua aparência. Mas ele pediu que ela voltasse com ele para o mundo dos vivos. Ela disse que não podia, pois era tarde demais. Ela havia comido a comida do submundo e não poderia deixar mais o lugar. Sério, Perséfone? No entanto, ela disse que tentaria pedir uma permissão para sair do mundo dos mortos. O Izanagi ficou tristão, mas se recusou a deixá-la. Enquanto ela dormia, ele pegou um pente que prendia os cabelos dela e fez desse pente uma tocha para eles irem embora, para iluminar o caminho de ir embora. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Porém, quando ele acendeu a luz da tocha, ele viu que a Izanami tinha virado outra coisa. Sua carne estava apodrecida e vermes e outros insetos passeavam pelo seu corpo. O boy não aguentou, claro. Chorando alto, ele saiu voado dali, já decidido que talvez fosse melhor arranjar uma nova esposa, Mas, com isso, Izanami acordou. Ela ficou puta e correu atrás dele. Ela também mandou as Shikomi, que são as mulheres sujas, e Raijin, o deus do trovão, que a gente já falou aqui, atrás dele para trazê-lo de volta. Ele, correndo em desabalada carreira, saiu do Yomi e basicamente empurrou uma pedra, fechando a entrada, separando assim para sempre os 2 mundos
e também os dois. Então, a Izanami gritou pela pedra que mataria 1000 pessoas por dia se ele a deixasse. E ele respondeu do outro lado da pedra que criaria outras 1.500 pessoas. E parece que ela continua matando e ele continua criando, ou seja, é basicamente uma explicação por que a humanidade é mortal e todo o ciclo, né, de vida. Mas a história ainda não acabou. O Izanagi foi tomar um banho ritualístico depois de sair do Yomi, né, para tirar a nhaca do submundo, e ainda com isso criou as deusas Amaterasu, que saiu do seu olho esquerdo, o deus da lua Tsukuyomi, que saiu do seu olho direito, e Susanoo, que saiu do seu nariz e é o deus da tempestade. E essa foi a história de Izanami e Izanagi, que absurdamente tem muito em comum com alguns mitos gregos, não é verdade? E do Japão à Grécia aprendemos uma lição: nunca coma nada no submundo. Sim, jejumzinho até sair de lá. Não coma nada no submundo, viu? Foi passear no submundo? Não come nada. O mesmo vale para posto de parada no meio da estrada e rodoviária, que é tipo submundo. E essa foi a história dos dois. Se você quiser saber mais histórias como essa, escreva para contato@euideuses.com.br e nos conte por qual mitologia você se interessa mais, se tem uma história que você gostaria de ouvir, etc. Agora, se você não curte e-mail ou só quer falar que minha voz é um bálsamo, mande uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram ou deixe seu recadinho nos comentários do YouTube. E fica aquele recado esperto para não cair em qualquer truque do submundo. Vai ler os livros. Não coma nada. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau!